Olá a todos, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a Lei 13.979 de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. É importante que nós possamos conversar um pouco sobre essa lei, entender um pouco o que essa lei determina, porque muitas medidas estão sendo tomadas pelo governo e às vezes podem parecer medidas autônomas, medidas descoladas de uma determinada realidade, mas não é bem assim. Inclusive essa legislação ela traz pontos chaves para que as empresas possam se posicionar, para que as pessoas possam entender o que está acontecendo. Então é bastante importante, inclusive no âmbito da área regulatória, que nós entendamos o que essa lei fala. Bom, inicialmente essa lei ela traz 9 artigos, tá? Eu vou fazer aquele videozinho no sistema jornal televisivo, lendo de vez em quando, porque os assuntos têm sido os mais variados, assim, o volume de informações publicadas atualmente de legislações é bastante intenso, então não dá tempo da gente decorar tudo, eventualmente a gente vai ler alguma coisa aqui. Mas rapidamente falando, eu vou tentar ser bem breve, então são 9 artigos, as obrigações criadas por essa lei são obrigações erga omnes, ou seja, vale para todo mundo sem exceção, do presidente da República à pessoa mais simples, ao morador de rua mais simples, todos os que estão cobertos pela legislação brasileira são obrigados a cumprir essas determinações. É importante dizer que o ministro da Saúde, ele é o síndico, ele é o gestor desse momento da emergência de saúde pública no Brasil. Embora o nosso presidente, às vezes, até faça algumas declarações em sentido contrário, o fato é que, pela lei, analisando a letra fria da lei, o síndico do processo, o gestor desse processo nesse momento é o ministro da Saúde, que inclusive é a pessoa tecnicamente habilitada a fazê-lo, né? Caso contrário, seria como se nós entregássemos o comando de um avião para um mecânico de carros. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Nesse momento, quem tem que comandar, quem tem que manter o avião voando é o ministro da Saúde. Bom, é importante também dizer que os atos são coordenados entre os 3 níveis de governo, ou seja, governo municipal, governo estadual e governo federal. Essa coordenação desses 3 poderes ela é necessária para que nós possamos gerar dados, esses dados vão virar informações e essas informações vão gerar conhecimento. Finalmente, as atitudes dos governos em nível federal, estadual e municipal poderão ser tomadas com base em fontes confiáveis de informações, né? A gente sabe que na internet, por exemplo, você tem um sem número de informações completamente estapafúrdias, sem nenhuma origem, e que estão gerando uma confusão e um quê de pânico entre a população. Então, aqui fica inclusive um aviso para todos: utilizem-se somente das fontes de informações ou do Ministério da Saúde, ou Organização Mundial da Saúde, ou da Anvisa, tá? Todos eles têm links dedicados à situação do coronavírus no momento, com fontes confiáveis de números, medidas que estão sendo tomadas, legislações aplicáveis e tudo mais. Outra coisa importante, aí mais especificamente para as empresas e para os hospitais, secretarias de saúde e Ministério da Saúde, estão dispensadas as licitações nesse momento para as compras emergenciais. Entretanto, essa mesma lei, eu vou falar já já, ela dispõe de alguns requisitos que têm que ser seguidos para que essas compras possam ser efetuadas e possam ser validadas no futuro. Não é porque uma compra é feita em situação emergencial que no futuro um Tribunal de Contas ou mesmo o Ministério Público não possa se contrapor àquela compra ou à forma como ela foi feita ou ao valor que foi pago em função daquela compra, ok? Importante também dizer que essa legislação, ela fala que o produto não necessariamente precisa ser um produto novo. Eu lembro que a Anvisa não permite a compra de produtos usados, ok? Existe uma legislação da Anvisa, que é a RDC 25 de 2001, ela veda completamente a comercialização de produtos usados. O produto que não for novo, ele deverá ser no mínimo recondicionado pelo fabricante ou por uma assistência técnica autorizada por este fabricante. Outra coisa importante, o prazo desses contratos de compra, seja de compra de produtos ou compra de serviços, esses contratos eles valem por 6 meses e poderão ser eventualmente estendidos durante o período de duração da emergência sanitária. E, finalmente, os prazos dos processos administrativos contra entes privados, esses prazos estão suspensos neste momento. Então, eu vou agora, se você tiver interesse nos detalhes da legislação, é o que eu vou falar agora. Se você não tiver interesse, o vídeo fica finalizado aqui para você. Então, vamos lá. Então, está aqui a legislação. Como vocês podem perceber, eu fiz a lição de casa, né? Ela está toda pintadinha, toda anotadinha. Então, vamos lá. Essas medidas
elas ficam objetivando a proteção da coletividade. Então, quando se fala de coletividade, se fala do povo brasileiro no sentido que a Constituição traz, ok? Então, são todos aqueles que habitam o território nacional. Ato do Ministro da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública de que trata essa lei. Então, como eu disse antes, o Ministro da Saúde é o síndico do processo. Compete a ele dizer quando termina a situação de emergência pública, de saúde pública, ou quando ela continua. Tá? Com base em quê? Com base em dados técnicos esses que vão sendo colhidos ao longo do tempo. Essa lei também traz a definição do que é isolamento, do que é quarentena, já que uma boa parte das cidades do Brasil e de alguns estados estão em quarentena. Então está aqui, quarentena é a restrição de atividade ou separação de pessoas suspeitas, de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus. Então, restrição de atividades. A lei já define que o poder público tem essa competência de restringir as atividades. Então, se o poder público define que é para ficar em casa, é para ficar em casa. Se ele diz que vão funcionar os serviços essenciais, vão funcionar os serviços essenciais. Se ele libera determinadas categorias, determinados serviços ou determinadas, vamos dizer, as fábricas de produtos e insumos farmacêuticos, as fábricas de produtos para a saúde, se essas estiverem liberadas por lei, né, então se o governo fizer uma liberação setorial, isso é de competência do governo fazer. Bom, para o enfrentamento da emergência de saúde pública, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, coleta de amostras, enfim, entre outras coisas. Então, os governos estaduais, os prefeitos, eles são competentes para, dentro das suas legislações, dentro dos seus espaços, né, de competência, a determinar a quarentena, a determinar recolhimento de materiais, determinar que pessoas saiam, não saiam, enfim. E por aí vai. Sempre com base em informação técnica, obviamente, isso aqui não é um sistema, não está se criando aqui, um sistema ditatorial, né? Restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Anvisa, por rodovias, portos e aeroportos. Essa medida há de ser tomada em conjunto pelos Ministérios da Saúde, Justiça e Segurança e Infraestrutura. Então, não é de competência de um prefeito, por exemplo, fechar uma determinada rodovia ou acesso a uma determinada cidade, se essa determinação não partir de uma ação conjunta dos Ministérios da Saúde, Justiça e Infraestrutura. Ok? Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas. O que quer dizer isso? Quer dizer que o governo ele pode intervir no estoque das empresas, né? Como ele já fez, por exemplo, proibindo a exportação de determinados itens como respiradores, ou a Anvisa, que já questionou as empresas que tenham produtos registrados ou notificados, produtos esses que possam ser utilizados no combate ao coronavírus. Ok? As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas nesse artigo, esse que eu estou falando, e o descumprimento delas acarreterá a responsabilização nos termos previstos na lei. Eu quero relembrá-los que, inclusive, o Código Penal tem alguns artigos que cobrem nesse tipo de descumprimento. Vamos lá, eu não quero me estender muito. Tá aqui. As medidas somente poderão ser adotadas em ato específico em articulação prévia com o órgão regulador ou poder concedente ou autorizador. Bom, que medidas são essas? Medidas restritivas, intervencionistas, etc. e tal. Por isso, né, isso explica por que a Anvisa, nesse momento, tem editado um sem número de resoluções visando aí a flexibilização do registro de alguns produtos, isentando outros produtos de registro, ou mesmo que alguns importadores tenham sequer autorização de funcionamento para poder importar e comercializar produtos nesse momento. Outro bom exemplo é a nota técnica número 3, que fala da produção de álcool em gel por empresas que sequer são da área da saúde, porém, esse álcool ele só poderá ser feito a título de doação e não de comercialização. Então, isso explica por que a Anvisa vem publicando uma série de atos, ok? Na parte das licitações, é dispensável a licitação para a aquisição de bens destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública. Tá? A dispensa da licitação é temporária enquanto perdurar a emergência de saúde pública. Aqui eu estou lendo só alguns trechos, não estou lendo os artigos por inteiro. Todas as contratações ou aquisições devem ser imediatamente disponibilizadas em sítio oficial da internet, tá? Com o valor, o respectivo processo de contratação ou aquisição. Ou seja, se uma determinada prefeitura comprou 1, 2, 3 respiradores, por exemplo, ou comprou um lote de máscaras ou um lote de luvas, ela tem que dizer de quem ela comprou, como foi feita essa compra, quanto ela pagou. Okay? Essa informação tem que ser pública. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, futuramente alguns tribunais de contas e o Ministério Público de alguns estados ou algumas cidades, ou mesmo o Ministério Público Federal, poderá questionar essas compras. Okay? Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedoras de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com
perdão, inidoneidade declarada, ou seja, aquelas empresas declaradas inidôneas pelo poder público e que, pela lei das licitações, não poderiam fazer a venda a entes públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Nesse momento, essa lei específica abre uma janela de exceção. Já falei dos produtos usados que não podem ser comercializados, de acordo com a Anvisa. Tá. Uma vez que vai ser feita a compra de bens ou a contratação de serviços, então existem alguns critérios de pagamento e as estimativas de preços têm que ser obtidas de uma ou mais de uma dessas fontes que eu vou dizer agora. Portal de compras do governo federal, pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, contratações similares de outros entes públicos e pesquisa realizada com potenciais fornecedores. Isso para evitar, obviamente, corrupção nesse momento, ou seja, um par de luvas custa 5 centavos e alguém vai comprar por R$50, ou um respirador que custa R$70 mil vai ser comprado por R$700 mil porque é a situação de emergência, e a gente sabe que infelizmente no Brasil essa ainda é uma prática corrente, né, a prática da corrupção. Em momentos como esse é de se esperar que seja mais ainda. Entretanto, o parágrafo 3º desse mesmo artigo diz o seguinte: preços obtidos a partir da estimativa que trata o inciso 6 do caput, esse que eu acabei de ler, não impedem a contratação pelo poder público por valores superiores decorrentes a oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos. Por exemplo, o álcool em gel, ele custava R$10 um frasco de álcool em gel até agora há pouco. Agora já tem quem venda o álcool por R$50. Obviamente, se uma prefeitura, se uma Secretaria de Saúde de Estado, ou mesmo o Ministério da Saúde, se deparar com uma situação de pouca oferta de um determinado produto, e esse produto estiver aí a preços mais elevados do que de costume, esse produto pode ser adquirido em função da emergência sanitária, entretanto, há que se justificar porque esta aquisição está sendo feita nesse momento, nesse valor, ok? Já estou em quase 15 minutos de vídeo, vou tentar correr bastante aqui. Já falei dos prazos processuais que para processos administrativos não vão correr em desfavor dos acusados, ok? E um último item importante: os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta devem ser reiterados no prazo de 10 dias, uma vez finalizada a emergência sanitária. Isso por quê? Porque, obviamente, a Anvisa, vamos imaginar que você tem um pedido de informação pendente na Anvisa, essa informação ainda não chegou. Em tese, todos os servidores da Anvisa eles estão agora voltados para atender essa emergência sanitária. Então, pode ser que o profissional da Anvisa ou ele não esteja presente, esteja fazendo trabalho home office, como vários tribunais estão fazendo isso no Brasil, ou pode ser que nesse momento essa informação não seja disponibilizada exatamente porque toda a estrutura está sendo usada para um outro fim. Isso não significa que você não vai receber a informação, só significa que você tem que reforçar esse pedido dessa informação findo a emergência sanitária e no prazo de 10 dias. Bom, eu agradeço a atenção de todos, mais uma vez eu peço desculpas pelo longo vídeo. Entretanto, é uma lei fundamental, é a lei que está embasando todas essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo e que nem todo mundo tem conhecimento dessa lei. Então fica essa confusão entre os 3 níveis de governo. Às vezes você vê o ministro da Saúde falar uma coisa, o presidente fala outra, mas vamos nos guiar pela lei. Okay? O que vale aqui nesse momento é a lei. Quem não se guiar pela lei neste momento pode responder futuramente ações, inclusive de cunho judicial. Obrigado a todos, um abraço. Que todos nós estejamos unidos aí nesse momento de enfrentamento desse vírus. Um abraço a todos, muita saúde e mantenham as mãos limpas. Até mais.